Pensa só numa coisa, uma metrópole da Idade do Bronze, super poderosa, super próspera, sabe? O centro do mundo daquela época. Agora, imagina que essa cidade foi assim, puf, completamente aniquilada, varrida do mapa, num piscar de olhos. Essa é a história de Tal El-Hammam, uma cidade que sumiu e deixou um mistério que já dura, olha, 3.600 anos. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Que força da natureza seria capaz de pulverizar uma civilização inteira, assim, de uma hora para outra? Porque, olha, não foi uma guerra. Também não foi um terremoto. O que rolou em Tal El-Hammam foi uma coisa bem mais violenta. E muito, mas muito mais rara. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desastre, primeiro a gente precisa entender o tamanho da cidade. Tal El-Hammam não era um vilarejo qualquer, sabe? Era uma das maiores cidades da região, ali no Vale do Rio Jordão. Para se ter uma noção, era 5 vezes maior que Jericó. Um polo cultural, estratégico, que ficou de pé por milênios. E aí, do nada, tudo acabou. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa investigação. Os arqueólogos que estavam cavando lá no local encontraram uma coisa muito, mas muito esquisita. Uma camada de destruição, de pura destruição, com 1,5 metro de espessura. Só que o que tinha dentro dessa camada não batia com nada que eles conheciam. Contava uma história bem mais explosiva. E as pistas que eles acharam, olha, eram bem bizarras. Pedaços de cerâmica com a parte de fora derretida que virou vidro. Tijolos de barro que pareciam ter borbulhado, sabe? Fervido por dentro. Isso definitivamente não acontece num incêndio comum, nem numa guerra. Para isso acontecer era preciso um calor absurdo e muito, muito rápido. E que calor, hein? A análise do material mostrou que a temperatura ali passou de 2.000 graus Celsius. É mais quente que lava de vulcão, gente. E claro, muito, mas muito além de qualquer tecnologia que existia naquela época. A pergunta, então, passou a ser outra. O que diabos poderia gerar tanto calor tão de repente? A resposta, por incrível que pareça, veio de grãozinhos de areia. Mas não era qualquer areia, não. Os cientistas encontraram o que eles chamam de quartzo chocado. Pensa assim, são rachaduras minúsculas, microscópicas, dentro do grão, que só se formam sob uma pressão absurda, uma pressão súbita e violenta. O tipo de pressão que só o impacto cósmico consegue gerar. Essa foi a prova que faltava, sabe? A arma do crime. E como o professor James Kennett, que é um dos pesquisadores do estúdio, disse, o quartzo é um dos minerais mais duros que existem. É muito difícil chocar ele. Então, encontrar esse tipo de material ali, no meio da destruição, foi como achar uma impressão digital cósmica na cena do crime. E a conclusão era uma só. A pancada veio de cima. E não para por aí não. As evidências foram se acumulando. Eles encontraram bolinhas microscópicas de ferro e sílica que tinham evaporado e depois se solidificado. Acharam metais derretidos no solo e, a parte mais pesada, restos humanos que mostravam uma desarticulação extrema. Basicamente, os corpos foram feitos em pedaços pela força da explosão. O cenário era de aniquilação total. Então, juntando todas essas peças, os cientistas chegaram a uma conclusão. E que conclusão! Tal El-Hammam não foi destruída por nada aqui da Terra. A cidade foi vítima de uma explosão aérea cósmica. Ou seja, um meteoro, ou talvez um cometa, explodiu na atmosfera bem em cima da cidade. Para a gente ter uma dimensão do que isso significa, dá para comparar com o evento mais recente, o de Tunguska, em 1908, lá na Sibéria. A energia da explosão foi parecida, na casa dos 12 megatons. Só que tem uma diferença crucial. Em Tunguska, a explosão foi em cima de uma floresta vazia. Em Tal El-Hammam, foi em cima de uma cidade lotada de gente. A estimativa dos pesquisadores é que a explosão teve a força de 1.000 bombas de Hiroshima. 1.000. Imagina só a onda de calor, a pressão, algo que incinerou e destruiu a cidade inteira, com muralhas e tudo, em questão de segundos. Uma força capaz de apagar uma civilização do mapa, instantaneamente. Mas acredite se quiser, a explosão foi só o começo do problema. A verdadeira catástrofe para a região veio depois, nas consequências. Um efeito colateral que literalmente envenenou a Terra por séculos. A prova disso está no próprio solo. Naquela camada de destruição, os cientistas acharam uma quantidade absurda de sal, uma média de 4%, chegando a picos de 25%.
A teoria mais forte é que a onda de choque da explosão foi tão forte que atingiu um mar morto que fica ali perto e simplesmente vaporizou a água salgada, espalhando uma chuva de sal fervente por toda a região. E esse sal todo não foi só um detalhe. Ele entrou fundo na terra e envenenou tudo. A área, que antes era super fértil, conhecida como o jardim da região, virou um deserto. Simplesmente nada mais crescia ali. O resultado disso foi o que os historiadores hoje chamam de hiato da Idade do Bronze Final. Por mais ou menos 600 anos, a civilização praticamente sumiu daquela parte do Vale do Jordão. Uma população de dezenas de milhares de pessoas foi reduzida a quase ninguém. A galera teve que ir embora porque a terra simplesmente não dava mais sustento. E é aqui que a história fica ainda mais impressionante. Porque toda essa análise científica começa a se cruzar com uma das histórias mais conhecidas da antiguidade. As evidências que os cientistas acharam em Tall el-Hammam são muito, mas muito parecidas com uma narrativa que está registrada num texto bem antigo. Pensa só no relato bíblico da destruição de Sodoma. Fala de fogo e enxofre caindo do céu. Bate com a explosão aérea. Fala de cidades sendo totalmente destruídas. Bate com a aniquilação da cidade. E fala da terra se tornando inútil para o plantio. E, claro, da famosa história da mulher de Ló virando uma estátua de sal, o que bate perfeitamente com a terra sendo envenenada por uma chuva de sal. Cada ponto da história parece ter um eco na ciência. Olha, é muito importante deixar uma coisa clara. Como o próprio professor Kenneth faz questão de dizer, a ciência não tem como provar que Tall el-Hammam é de fato a Sodoma da Bíblia. Não dá para bater o martelo. Mas a semelhança é impressionante. É bem possível que o desastre de 1650 a.C. tenha sido um trauma tão gigantesco que virou uma história contada de pai para filho, um relato de quem viu tudo acontecer, que foi passando de geração em geração até que, um dia, foi escrito e virou a história que a gente conhece hoje. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta, no mínimo, fascinante. E se uma das histórias mais antigas da nossa civilização não for só uma metáfora, uma lição de moral, mas sim a memória real, preservada no tempo, de um evento catastrófico? A lembrança de um dia, 3.600 anos atrás, em que o céu literalmente caiu sobre a terra.